Então vamos lá. Esse é o trabalho final da disciplina de processamento de sinais e eu vou apresentar sobre dois filtros não paramétricos. Um é a análise singular espectral, que a gente chama de SSA, e a outra é o filtro de partículas. Então vamos lá. Uma visão geral do que eu vou passar aqui, eu vou começar com a versão mais clássica da SSA, que são os passos básicos que todas as variantes da SSA vão apresentar. E eu vou mostrar dois exemplos numéricos no MATLAB, ilustrando esse método. Em seguida, eu vou falar um pouco sobre como é a interpretação desse filtro no domínio da frequência, que os bancos de filtro, e vou mostrar um exemplo. E, por fim, eu vou abordar um pouquinho sobre o filtro de partículas aqui com um exemplo também. Então, eu vou começar aqui falando da SSA básica, mais clássica, né, o método tradicional. Mas primeiro, dizer o que é um filtro não paramétrico, né? Um filtro não paramétrico é um filtro que não tem modelo. A gente não vai descrever esse filtro em termos de parâmetros. A gente não vai pensar em uma função de transferência, por exemplo, primeira, segunda ordem, né? A gente não vai ter os coeficientes dessa função de transferência. O que a gente vai ter é um algoritmo, é uma sequência de passos que vão analisar o sinal. E o objetivo não é conseguir uma equação para descrever esse sinal. Por exemplo, um modelo, né, paramétrico autorregressivo, média móvel, nada disso. E então, nesse sentido, né, a SSA ela é um método geral de análise de séries temporais, não só de uma dimensão, mas duas dimensões também. Ela é usada para decompor imagens, por exemplo, e o objetivo dela, que é destacar aqui como mais importante, é decompor um sinal em seus componentes, mas esses componentes têm que ser aditivos. Então, ela consegue retornar aí tendência, componentes oscilatórios e o ruído. Ela mantém também a interpretação física do sinal. Então, se o sinal ele representa, por exemplo, posição ou velocidade, ela vai decompor esse sinal. E os componentes eles têm o mesmo número de amostras e a mesma interpretação física. E ela também não requer que o sinal ele tenha, por exemplo, ele seja não estacionário. Ela não requer isso. Eu não tenho que tirar a média do sinal, não tenho que normalizar, não tenho que padronizar, não tenho que fazer nada disso. Ela é composta aqui por quatro fases, que é a incorporação, decomposição, agrupamento e média diagonal, que eu vou falar já já. E eu encontrei aqui várias aplicações desse filtro, principalmente em finanças e meteorologia. Tem bastante coisa. O pessoal decompõe as séries para poder entender o que realmente é importante num sinal, por exemplo, em meteorologia, para encontrar sazonalidades, coisas que variam no tempo. Então, deixa eu começar aqui falando um pouco mais detalhadamente sobre as fases desse algoritmo. A primeira é a incorporação, eu vou falar daqui a pouco. A segunda é a decomposição do resultado dessa fase de incorporação, e depois que a gente tem as componentes decompostas, a gente vai escolher quais delas a gente vai incluir para reconstruir o sinal nessa fase de agrupamento, e depois a gente reconstrói o sinal a partir desses agrupamentos, com a média diagonal. Esqueci de colocar aqui, mas entre aspas, parâmetros, tá? Não são parâmetros para não confundir com um modelo, são parâmetros de configuração do algoritmo mesmo. Lzão aqui, que a gente vai usar bastante para frente, ele é o número de componentes que a gente quer que o método retorne. Então, a gente informa para ele um sinal e ele vai decompor em até L subcomponentes aqui. E Rzão geralmente é usado para denotar a quantidade de componentes que a gente vai usar para reconstruir a série. Então, deixa eu começar aqui falando da decomposição, que envolve tanto a incorporação quanto a análise de valores singulares, a decomposição em valores singulares. Então, a primeira coisa aqui é mapear essa série, um sinal, né, unidimensional, para um sinal aqui
K-dimensional, né, que vão ter K colunas aqui. E como ele faz isso? Ele vai pegar janelas desse sinal aqui e vai distribuir ao longo das colunas. Que aqui vão ter L colunas, né? Então são L componentes. E K aqui vai ser o tamanho da série menos o número de componentes aqui, o número de linhas mais um, que vai resultar no número de colunas aqui. Essa matriz ela é chamada de matriz trajetória. Tem uma coisa interessante aqui que a gente vai usar na fase de reconstrução, é que os elementos nas antidiagonais, eles são iguais. Dá para ver aqui, ó, x1, x1, x2. Então, essa informação a gente vai usar na hora de reconstruir o sinal, na hora de mapear ele dessa matriz trajetória de volta para uma série unidimensional. Com a matriz trajetória, o que a gente vai fazer agora é decompor ela. Essa parte aqui que vai separar os componentes. E aí tem duas opções. A primeira opção é usar a análise de valores singulares, que é o Singular Value Decomposition, SVD. E o que ele faz é fazer uma transformação da matriz trajetória traduzir esse mapeamento em termos de como eles chamam, uma base vetorial. O que que seria isso? Seria um conjunto ortogonal de vetores que descrevem essa matriz trajetória. E como eles são ortogonais, vou mostrar aqui. Tá aqui um exemplo do que ele retornaria. Essa coluna aqui não depende dessa segunda coluna, que não depende dessa última aqui, elas são independentes. Então, o que ele consegue fazer, o que a gente consegue fazer aqui é decompor isso aqui em L diferentes matrizes, que são as matrizes trajetórias de cada componente. Então, aqui, como a gente viu, isso aqui a gente chama geralmente essa matriz U de matriz de vetores singulares à esquerda, o V de vetores singulares à direita e esse sigma aqui, essa matriz diagonal, os valores singulares. Aqui tem um exemplo de como a gente faz essa separação aqui, né, que é o coração aqui do método. Vou pegar uma coluna, essa primeira coluna, ponderar pelo valor singular e multiplicar por essa coluna transposta, resultando nessa matriz trajetória 1. E o mesmo a gente faz para cada um dos componentes, que vai ser determinado pelo Lzão aqui, né, que a gente usou de parâmetro, que é o tamanho da janela. Com esse conjunto de matrizes aqui, a gente vai já pensar na fase de agrupamento, como a gente agrupa esses componentes para reconstruir a série. Mas antes tem uma segunda opção, que eu coloquei ela aqui porque ela vai ajudar a gente a entender o filtro no domínio da frequência. Como a gente pode ver, essa matriz trajetória aqui, ela geralmente ela não é quadrada, então a gente não pode usar a decomposição em autovalores e autovetores. Mas se a gente fizer o cálculo da matriz de covariância, que é pegar a matriz trajetória, multiplicar pela transposta dela, e esse fator cara aqui, que é o número de colunas, é só para normalizar e transformar isso daqui, né, numa interpretação de correlação mesmo, covariância entre as linhas dessa matriz. Com isso aqui, a gente consegue uma matriz quadrada e fazendo essa decomposição em autovalores e autovetores, a gente consegue um espaço vetorial também ortogonal, que a gente consegue fazer essa separação aqui dos componentes, só que agora com matrizes diferentes, mas elas são, de certa forma, equivalentes. Os autovetores aqui dessa matriz de covariância, eles são exatamente iguais aos vetores singulares U aqui. E a relação dos autovalores com os valores singulares é dado pela raiz quadrada. Então, o valor singular é a raiz quadrada do autovalor. Então, a gente consegue fazer a mesma coisa aqui e chegar no mesmo resultado. Vou mostrar aqui, só de uma forma diferente. Como agora a gente não tem a matriz V mais, a gente não pode fazer assim, sigma vezes U V transposto. O que a gente faz aqui é calcular um passo intermediário, que é achar a componente principal, fazendo a projeção de cada autovetor em cada janela do sinal, que é da matriz trajetória, e depois a gente projeta esse componente principal nos autovetores transpostos aqui.
Com isso, a gente chega naquele mesmo conjunto de matrizes decompostas que a gente conseguiu com o método SVD, né, de Singular Value Decomposition. A mesma coisa, exatamente. E isso aqui vai ajudar a gente a entender um pouco da interpretação do filtro no domínio da frequência, que eu vou falar um pouco mais para frente. Bom, agora que a gente tem as decomposições, os componentes descritos pela matriz trajetória de cada um deles, a gente pode pensar em agrupamentos. Como que eu vou agrupar alguns desses componentes para reconstruir a série? Isso aqui não é um passo, vamos dizer assim, obrigatório nessa fase. A gente pode fazer, como eu vou mostrar, depois de reconstruir, a gente pode decompor a gente pode deixar, pegar o resultado da decomposição e recuperar todos os componentes, se a gente quiser. Mas eu vou mostrar no exemplo no MATLAB como que a gente geralmente faz esse agrupamento aqui. A gente vai usar aqui os comportamentos dos autovalores, dos autovetores e a matriz de correlação entre os componentes, que é esse gráfico aqui que eu vou mostrar melhor no exemplo do MATLAB. Então, vamos passar agora para a última parte, que é a reconstrução. Eu tenho já os componentes, já estão todas decompostas, e eu quero voltar. Vou pegar cada matriz que representa cada componente e vou mapear de volta para uma série de uma dimensão. Então, é só pegar agora a média dos elementos na diagonal, que é o que a gente faria lá para fazer o inverso, né, daquele mapeamento da matriz trajetória. E a reconstrução da série é simplesmente agrupar, né, somar esses componentes, esses vetores. Vai ficar mais claro no exemplo. Esse é o primeiro exemplo, que eu peguei aqui uma série temporal que representa os casos diários de Covid no Brasil. Então, deixa eu migrar aqui para o MATLAB. Tá dando para ver, pessoal? Tá sim. Sim. Tá assim? Agora, você lembra o que eu falei na apresentação do André, né? Que a gente executa antes. Sim, eu executei. Eu executei. Sorte que você não travou. Normalmente a gente executa e salva em arquivos, né? Porque você tá dependendo do MATLAB aberto aí, mas tudo bem. Tá. Então, continuando, eu peguei os dados históricos aqui do número de casos reportados, né, diariamente de Covid e pedi pro método, ó, decompõe em 40 componentes, por favor. Entrega 40 componentes dessa série. E aqui foi só uma comparação que eu fiz, eu usei tanto o método de SVD, né, decomposição em valores singulares, quanto decomposição em autovalores e autovetores. E aqui, esse foi o resultado. É isso aqui que eu queria mostrar. Deixa eu desabilitar aqui. Esse aqui é o sinal original. Não sei se está pequeno, não dá pra ver. Esse é o sinal original reconstruído só com a primeira componente. Esse percentual aqui, ele diz respeito à quantidade que o autovalor relacionado a esse componente explica do conjunto de autovalores. Onde estão os Eu vou autovalores? interromper, tá, Aqui. Emerson? Só para você falar. Pode interromper. Não coloca tanto algarismo significativo nas suas coisas, não. Põe lá 88,9%, 89%. Tá, beleza. A gente tem uma tendência a exagerar no número de algarismos significativos. Esse é só com a primeira componente? Isso, só com a primeira. Ele devolve a tendência, tá vendo? Aí tem aqui. Agora, uma curiosidade, né? Já Diga. que você fez até aí, nada te impede de fazer como é que ele continuaria, né? Isso, é isso que eu vou mostrar agora. Se a gente for que a gente vai adicionando saber qual é o aqui, nosso ó. futuro. Quero saber o futuro. Isso. Ah, tá. Você diz predição aqui, né? Eu realmente predição. não fiz, não. Não usei o método para fazer predição. Predição é sempre incerto, tá? Uhum. Mas é sempre legal fazer. Sim. Aumentou o número de componentes agora, né? Então 89% Isso. é pela primeira componente, continua. Coloquei a segunda componente agora, já foi para 90%. Dá para ver que ele vai ajustando melhor, né? Não, essa é a sazonalidade semanal. Isso, exatamente. É isso que eu ia falar agora. Exatamente. Mas uma característica do método é que ele vai pegar essas componentes sazonais e vai dividir em dois componentes. Aí a gente tem que agrupar eles naquela fase que eu falei. Eu vou mostrar aqui. Aí, à medida que a gente vai acrescentando, ele vai chegando lá na série original.
ver, cadê? Aqui, dá para ver essa componente sazonal aqui, ó, os autovetores. Esse aqui é o gráfico dos autovetores, que é uma das informações que a gente usa para fazer o agrupamento. Tá vendo? O segundo autovetor e o terceiro são claramente aqui oscilatórios, né? Além do o quinto e o sexto também. Não, nota bem, nota bem. Ah, São duas componentes iguais a menos de uma defasagem de π sobre 2. É como se fosse uma componente em seno e uma componente em cosseno. uhum, Tá vendo? sim, Olha, sim. a primeira em cosseno, a segunda em seno. Aham, sim, cosseno, certo. E, E aí, a outra informação que a gente usa também são o gráfico dos autovalores aqui. Como a gente pode ver, ó, quando os autovalores eles estiverem muito próximos um do outro aqui, isso significa que se trata de um mesmo componente. Então a gente deveria agrupar eles, que é o que está pois é, mostrando aqui, é uma no componente 2 e no ortogonal com a 3. outra, tá vendo? As duas são ortogonais, é uma em seno, outra em cosseno, mas com a mesma importância. Uhum, Aí a primeira exatamente. componente é a tendência. Você pode ver que a Isso. primeira é a tendência. As duas tem dois pares de oscilatórias aí, né? E as Uhum, outras são ruído. isso, isso. O ruído, a gente pode considerar que ele começa basicamente aqui, né? Os autovalores caem mais devagar. E tá vendo onde tiver esses platôs aqui é que a gente deveria agrupar. Então, o Essa 2, quarta o 3, o componente é 5 e o interessante 6. também, né? Essa quarta componente parece que ela dá uma noção das descontinuidades, alguma coisa assim. Uhum. Essa quarta componente, mas tudo bem. Mas legal, legal, muito bom. E aí a gente consegue ver isso também naqueles gráficos que estavam lá no slide que eu reproduzi aqui para essa série, que é a gente chama de os autovetores aqui, os que são correlacionados, né, que se tratam da mesma componente, eles geralmente vão exibir um padrão bem definido aqui. E o período vai ser o número de arestas aqui Uhum. desse objeto. Então dá para ver aqui que tem 7, né, 7 arestas. E é exatamente isso que o professor tinha falado, que é a sazonalidade, né, De uma semana. de uma semana. Que dá para ver aqui, eu plotei uma janela de 150 a 200, 50 dias aqui, que dá para ver que nos fins de semana o número reportado aqui ele cai, né, sábado e domingo. E durante a semana o número é mais alto, Uhum. Como que esperado. pode explicar. Exatamente. E a última informação que a gente usa também é a correlação entre os componentes, né? Eu peguei aqui 20 componentes e coloquei. E fiz a correlação. Quanto mais escuro aqui, maior a correlação, quanto mais claro, menor. Então, na diagonal, obviamente, aqui vai ser 1, né? Porque ele está correlacionado com ele mesmo. E é simétrico aqui. Isso também ajuda a gente a decidir na fase Pois de é. Nota que agrupamento. aí os componentes 2 e 3 eles fazem um quadrado, Isso. os Aham. componentes 5 e 6 5 também e 6 fazem um também. quadrado. Uhum. E os outros, como nota que eles já estão mais borrados, eles já são ruidosos. Exatamente. Continua, Emerson, Exatamente. vai lá. Mas legal a análise. Depois você tenta descobrir como é que você faz para prever o futuro. Beleza. E o outro exemplo aqui é que eu testei, aqui está reproduzido essas imagens. O outro exemplo aqui é um teste que eu fiz em um sinal de áudio aqui. Eu não elaborei muito, o que eu basicamente fiz é decompus esse sinal de áudio usando a SSA e tentei reconstruir ele com as primeiras componentes, as que contribuem mais, né? Para ele tentar reduzir o ruído. Uhum. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui foi um pouquinho mais pesado, porque ele tem muitas amostras, né? 24 mil amostras. Dá para ver aí? Dá para ver. São 3 segundos amostrados a 8K? Isso, 8K, exatamente. Que eu achei online facinho aqui, Você podia essas ter bases de gravado, né? dados, Mas tudo bem. Você podia ter gravado. Mas tudo e bem, adicionado continua. depois. É. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu carregar essas coisas aqui. Quero ouvir esse sinal vermelho aí. Ele foi construído com quantas componentes? Eu fui variando aqui, cadê? 5 componentes, 7, eu decompus em 20, e eu vou mostrar a reconstrução de cada um. Deixa eu... Ah, tá, tô no lugar errado aqui.
Eu não vou rodar de novo aqui não, porque ele demora um tempo bom. Não, é só para você, é só tocar. Tocar você consegue, não? Opa, desculpa. Vocês Tocar, conseguiram ouvir? repete. Não, não, não tocou. Não tocou? Para você tocou? Tocou. Ele vai ter que habilitar aquela opção que eu habilitei, né, professor? Mas ele não habilitou? Tinha habilitado. Vê se dá pra ver agora. The birch canoe slid on the smooth plank. Tá Agora em deu. inglês. Tá em Eu tô inglês. ouvindo. Toca de novo para eu tentar entender. Vou aumentar aqui. The birch canoe slid on the smooth plank. Não entendi nada. Meu inglês tá horrível. O que ele falou? Eu também não sei exatamente o que ele falou. Eu sei que esse sinal ele foi gravado aqui e eles adicionaram ruído depois. Dá pra ver que é bem ruidoso, né? The birch canoe Dá pra ver o slid on chiado the aqui. smooth plank. O meu inglês tá Parece que tem um horrível. ruído aí no meio. O ruído, o pink noise. Aí eu salvei aqui. Deixa eu carregar ele pra gente ouvir. Esse aqui é o original, só pra gente comparar. Eu vou rodar ele aqui só com os 5 primeiros componentes, pra gente ver. The birch canoe slid on the smooth plank. Deu pra ver a diferença? Eu tô até surpreso com a Legal. quantidade de coisa que foi preservada. Esse é o The original. birch canoe slid on the smooth plank. E à medida que a gente vai acrescentando aqui, por exemplo, se eu colocar 10 aqui, já vai pegando mais The ruído. birch canoe slid on the smooth plank. Pois é, Emerson. Por que você não gravou uma coisa em português? Igual eu fiz. É só usar o Audacity lá, gravar rapidinho? Eu queria pegar uma base de dados, mas aí eu ia ter que colocar ruído depois, né? Ué, Aí eu não sei se... Aí soma o ruído, pronto, ué. Eu queria pegar um sinal que já vinha com ruído lá pra ver se ele ia separar mesmo, assim. Ah, mas aí não tem graça. Para o nosso curso, assim, você pegar uma coisa pronta quando você pode fazer, né, depois, até quinta-feira que vem, você vai substituir isso por um sinal nosso que você vai gravar com Audacity. É facílimo, Rodrigo, Emerson. Beleza, eu vou tentar assim. Pede ajuda para os colegas, o André te ajuda. Você grava e soma o ruído. Eu dei a função do Pink Noise para vocês também. Uhum. Não, beleza, eu Eu testo dei, assim. não dei? O Pink Noise foi para vocês, não foi? Foi sim. Pois é. É só somar, poxa. Você faz uma análise super complexa lá, complexa assim, elaborada, né, de SSA, Singular Value decomposição em valores singulares, etc., e não sabe gravar um sinal de áudio e somar um ruído nele? Não pode. Sim. A gente tem que saber dominar o processo do começo ao fim. Se fosse um sinal aí de eletroencefalograma de eletrodo profundo, aí tudo bem, eu não vou te forçar ainda a implantar um eletrodo profundo no seu cérebro para fazer a gravação. Mas, que aí é difícil de ter mesmo, né? Mas um sinal de áudio? Não, criança grava isso. Não, Você tem beleza. filho, Emerson, não? Não tenho. Você tem sobrinho, alguma criança? Tenho, sim, Então, tenho. te garanto que você falar grava um som com o Audacity, ele vai gravar. Só um ruído talvez ele tenha dificuldade, mas Hum. o Audacity gera ruído também. Ele tem um gerador de ruído que você pode somar. Ah, é? Eu baixei ele aqui pra poder Você testar. não tinha o Audacity ainda não? Não tinha não. Então, Eu depois da tô apresentação eu usando te ele mostro. na... Beleza. Pois é, Eu tava usando ele no estudo dirigido. Você pode gerar o som com o Audacity e ele gera o ruído e você coloca o ruído em outra trilha, depois você pode somar os dois. Eu não sabia não. Porque a gente não adianta nada fazer um curso de pós-graduação que você domine a fronteira do conhecimento e não saiba a base. Sim. Uhum. Certo? Certo. Então, vamos lá, segue adiante. Inclusive com um inglês que para mim está ininteligível, né? Eu não consigo entender nada. Alguém entendeu? Alguém que tem um inglês melhor que o meu aí para compreensão? Entendi também não. Nenhuma palavra. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, volta na Acho que apresentação não que a gente tem pouco tempo. Vamos lá. Beleza. Esse era o segundo exemplo. Agora eu vou falar sobre a interpretação desse filtro no domínio da frequência. Aqui. Então, no domínio da frequência, ele pode ser visto como um banco de filtros aqui, mas isso aqui não representa todo o processo. Isso aqui, como diz aqui, é da decomposição para frente. Que esses filtros aqui, eles são filtros Phi, de resposta ao impulso finita. Eles são gerados aqui para cada componente. E esses pesos aqui no banco
no banco de filtros é simplesmente um ganho binário, que significa se a gente vai pegar ou não, vai reconstruir ou não E o que que é o o H e o que que é sinal. o F? Vai o falar? sina- vou sim. Então, O H, eles chamam de a equação de análise, que ela vai representar a fase da projeção, a projeção da janela do sinal no respectivo alto-valor, e o F é o que eles chamam de a síntese do sinal, que seria aquela reconstrução pela média diagonal. Então, vou ir passando aqui. Aqui só explicando o que é cada coisa, né? O X aqui é o sinal original, aqui é o sinal reconstruído, com as componentes aqui decompostas pelos filtros, né? Então, isso aqui já falei. Isso aqui é só mostrando que essa função de transferência de cada ramo aqui, né, para o ramo M aqui no meio, por exemplo, ele pode ser visto como sendo aqui, eu vou mostrar mais para frente, a convolução dos autovetores aqui, mas é a convolução dos autovetores com o inverso dos autovetores, que é o que a gente tinha feito lá naquela fase de projeção uhum. aqui. Que é o que está mostrando aqui. Então, a resposta ao impulso, né, de um daqueles filtros lá, que vai decompor a série e retornar uma das componentes dela, é a convolução dos autovetores. Que eu tentei colocar aqui, não sei se está rigorosamente na anotação certa aqui, que é uma coluna que representa um autovetor convoluído com o inverso dele. E aqui é 1 sobre L, que L é o número de componentes para fazer aquela média devido à média diagonal, né? Não fazer a média. E aí a gente vai fazer, para reconstruir os componentes, a gente vai convoluir esse filtro com o sinal original, que está aqui. Então a gente convolui a resposta ao impulso de cada filtro desse com o sinal original e ele retorna a componente aqui. E a reconstrução, mesma coisa, a gente soma os sinais que ele decompôs lá. E eu vou mostrar aqui nesse exemplo, que eu tirei de um artigo, que a gente gera um sinal, que é uma senoide aqui com frequência 0.1 e amplitude 4, e uma outra senoide com frequência 0.4 e amplitude 2, e somado um ruído aqui. Deixa eu mostrar aqui como é que fica isso. 0,4 radianos, né? É, isso, 0,4 radianos. Então aqui, isso aqui é para gerar o sinal apenas, isso aqui é um resultado do sinal. A decomposição aqui, eu pedi para ele retornar 20 componentes. Aqui, que aqui tem que colocar 19, mas lá internamente eles são mais um aqui. E ele retornou esses componentes aqui. Como a gente pode ver, isso aqui provavelmente é o mesmo sinal e esse aqui é o outro. O que a gente vai ver é que esse aqui é uma Interessante. das senoides. Por que que Oi. aparece mais, além da 1, 2, 3, 4, a 5 e 6 também parece ser um par, né? É estranho, deveria ser ruído, né? Mas Isso, é. Mas aqui a ideia é que ele cai bem devagar, né? Então provavelmente deve ser ruído, porque quando não for, ele tem que cair de um para o outro aqui. Ele cai bem, tem uma queda é. bem brusca aqui. Uhum. Então aqui eu separei aqui, internamente aqui, ó, esse é a implementação do filtro. Fazendo. Isso aqui não muda, a parte da incorporação e da decomposição não muda, é a mesma coisa. É. Gente, eu pedi para vocês, desculpa, tá, Emerson? Oi. Quanto tempo falta ainda? Eu pedi para vocês colocarem em máximo meia hora, né? Na verdade, eu recomendei 15 a 20 minutos, né? Tá, Tá, falta pouquinho, eu vou Pois adiantar é. aqui então. Não precisa. Você está fazendo, continua explicando. Vamos lá. Tá. Você vai dar meia hora agora, por isso que eu estou falando. Tá bom. Que é só para mostrar aqui a convolução do resultado, né, dos autovalores, dos autovetores, para gerar a resposta ao impulso do filtro e normaliza pelo número de componentes. E aqui a gente convolui a resposta ao impulso com a série para recuperar aqui os componentes. Então, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é a resposta ao impulso dos filtros, nesse primeiro gráfico. Aqui é a resposta em frequência, é a magnitude, e aqui é a fase.
Então, como a gente pode ver aqui, se trata de um filtro FIR mesmo, né? Ele é simétrico aqui, tem fase linear aqui. E o legal aqui, ó, é que a gente consegue ver da resposta em frequência que ele vai selecionar exatamente as componentes que a gente incluiu no sinal original. Dá para ver aí, mexendo? Ele pegando aqui ó, o 0.1 e o 0.4. Aí eu fiz a transformada aqui do sinal original e somei os dois primeiros filtros para poder ver se ele recuperava. E aqui é a transformada do sinal, aqui é o filtro e aqui é a componente que ele reconstrói. Então dá para ver aqui, ó, que no primeiro caso ele reconstrói com ganho 1, né? O mesmo ganho, aquela senoide lá com amplitude 4 e o mesmo aqui, dá para ver o período aqui 10, né? 0.1 e a outra senoide aqui com amplitude 2 e a mesma e 0.4 aqui a Não é frequência. 0,4 radianos, não, tá? É 0,4 da taxa de amostragem. Beleza, Agora que eu sim. estou vendo aí, porque aí vai até meio, né? Metade da taxa de amostragem. Não é E radianos. se a gente... Muito importante saber a A unidade que você está usando, tá, unidade. Emerson? Uhum. Agora eu Joia. estou vendo o gráfico, eu estou vendo que é 0,4 da taxa de amostragem. E aí Metade da dá... taxa de amostragem que está aí é a frequência de Nyquist. Isso, que eu só estou mostrando metade, né? Que o resto aqui é simétrico e Assim, não acontecendo a precisa mesma coisa. mostrar, só vai até meio mesmo, tá certo? Aham. E Mas se aí, se a fosse em gente pegar... radianos, né, seria em vez desse meio, estaria pi aí, e não meio. Uhum. Certo. E aí, por exemplo, se a gente pegar o restante das componentes aqui, ó, dá para ver que a amplitude cai muito, que é basicamente ruído, né? 0.2, praticamente zero aqui, que são os outros filtros. Bom, esse era o... O SSA. Agora, Esse é filtro de o partículas. SSA. Isso. Então, bem rapidinho aqui, filtro de Não, agora partículas. pode fazer. Você demorou, mas agora explica. Ah. Então, ele é um método também não paramétrico, que ele é usado aqui para estimar o estado de um sistema. E para isso a gente vai usar um modelo dinâmico desse sistema em espaço de estados, só que vai ter tanta incerteza no modelo quanto na medição. Então, o que o método tenta fazer é predizer o estado real, por exemplo, a posição de um objeto ao longo do tempo, baseado no modelo, que tem um erro associado ao modelo, tem uma incerteza, e ele tem dados medidos dessa posição, mas que também tem um erro de medição. Então, a ideia desse método é combinar o modelo mais os dados medidos para reduzir essa incerteza. Então, como exemplos aqui, tem o filtro de Kalman, o filtro estendido, que são parecidos com o filtro de partículas, eu vou mostrar aqui mais para frente. Então, aqui, a gente pode pensar no modelo, né, em espaço de estados de um sistema, nesse primeiro caso aqui, linear, e se ele é linear e a incerteza associada aqui, tanto à medição quanto ao modelo, forem gaussianos, a gente consegue usar o filtro de Kalman. Quando for um modelo não linear, mas a incerteza continuar aqui sendo gaussiana, a gente tem outras opções que são variantes do filtro de Kalman, que é um filtro de Kalman estendido e a versão uncentered. O estendido vai ser uma aproximação local, né, vai usar aí a gente vai derivar, né, e aproximar localmente o modelo por um modelo linear. E no uncentered ele vai usar o modelo não linear mesmo, mas precisa ser gaussiano aqui a posição. No caso do filtro de partículas, não precisa ser linear o modelo e o estado também ele não precisa ter essa distribuição gaussiana. Eu vou mostrar aqui no exemplo. O algoritmo que eu encontrei ele é bem simples, tem muitas variantes dele, mas a ideia é começar com um conjunto de partículas que representaria potenciais valores para o estado. Nesse caso, N foi quanto? Número de partículas. É. Isso não é um resultado ainda do exemplo, não. Não, É só um exemplo teórico. Eu vou não, mostrar mas mais esse pra exemplo, frente. você não sabe qual que é o N típico, por exemplo? Não, nesse aqui ele não falou, não. Mas você implementou? Aham, implementei. No que você implementou, o N era quanto? Uns 50 partículas. Só para saber o tamanho do N. É importante saber a Aham, ordem de grandeza, né? uhum.
Então, o algoritmo, ele, para cada instante aqui de tempo, a gente vai gerar pesos associados a essas partículas que vão basicamente indicar quão boas estimativas elas são para o estado real aqui. A gente vai avaliar isso no modelo e como a distribuição de probabilidade ela se propaga aqui no modelo não linear, a cada iteração, aqui, a cada instante de tempo, a gente vai ter uma distribuição diferente da que originou aqui. Então, por exemplo, não vai ser, provavelmente não será gaussiana, porque o modelo é não linear. Então, tem que fazer essa reamostragem aqui das partículas a cada iteração. E eu vou mostrar no gráfico, é mais fácil de ver. Depois disso, a gente vai propagar as partículas, né, que representam os estados mais promissores e depois fazer tudo isso de novo aqui para cada instante de tempo. Então, deixa eu mostrar aqui o exemplo. Tá dando para ver, pessoal? Uhum. Dá para ver? Aqui eu tentei mostrar como que evolui a... Tá dando pra Aqui, ver. foi. Tá dando para ver? Tá vendo esses pontinhos aqui embaixo de cada distribuição? Seriam as partículas, tá vendo? Que estão Uhum. associadas à distribuição de probabilidade naquele instante. Então, olha como muda a distribuição ao longo do tempo. Em muitos casos, não é gaussiana, tá vendo? Então, é interessante explicar os eixos, né? O eixo Z é a PDF do Sim, estado. isso. O, Vai o que distribuir. seria, o que seria o eixo... agora eu tenho que me localizar aqui. O que seria o Esse eixo eixo aqui X? seria Esse é a o... estimativa do estado, o Uhum. estado, né? E o outro é o tempo. É o tempo, isso, exatamente. Igual aquela propagação do livro do Aguirre lá que ele usa no filtro de Isso, Kalman, não é? Ah, beleza. isso, exatamente, exatamente. E aqui é o resultado desse exemplo aqui. Tá? Em azul aqui é o estado real, que foi gerado por simulação aqui sem ruído. Esses pontinhos aqui representam as partículas, né? E em vermelho aqui seria, por exemplo, uma estimativa a partir dessas partículas, por exemplo, aqui a média. Mas tem outras também, pode ser o valor mais frequente, como a moda, mediana, tá vendo? Aqui não aproximou muito bem, eu não consegui ajustar bem os ganhos aqui das partículas. Mas deu para ter uma ideia? Uhum. Entendeu? Então, era isso que eu queria mostrar. Eu consegui um código aqui na internet que mostra uma aplicação para a estimação da posição de um objeto. É bem simples, mas eu acho que ajuda a ilustrar. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Tá dando para ver aí? Tá? Isso aqui seriam as partículas, né? A posição do objeto está aqui em vermelho, e à medida que vai iterando aqui no tempo, a ideia é que as partículas, né, elas vão tendendo aqui para a posição real do objeto. É bem simples esse exemplo, mas eu acho que ele ilustra bem assim, uma aplicação. E se a gente der um zoom aqui, dá para ver também Você sabe no que um é, pouquinho da qual é esse trajetória. objeto que está mexendo? Não sei qual é o objeto, eu não sei dizer. Eu só realmente peguei aqui. Bom, era isso que eu tinha para mostrar, pessoal. Eu vou te fazer uma pergunta. Pode fazer. Você falou a frase, então eu vou pegar a frase que você falou. Uhum. Você falou que como é não linear, isso implica em não gaussianidade. Por que a não linearidade implica em não gaussianidade? Você falou a frase, por isso que eu estou te cobrando. Uhum. Como é não Bom, linear, a distribuição não é deixa de ser gaussiana. é, bom,
Eu não entendo muito profundamente desse assunto de filtro de Mas partículas, mas o que eu você sei falou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como é não linear, vai ser não gaussiano. vai ser não gaussianos propagar pelo modelo não linear. Se Pois é. fosse um modelo linear, aí seria gaussiano, mas seria uma possivelmente média e uma variância diferente. Mas como ele é não linear, ele vai acabar distorcendo a distribuição. Os detalhes de porquê Uhum. eu não sei realmente. Não, a resposta foi interessante. Agora, não poderia acontecer o contrário? Você ter uma distribuição que é não gaussiana e com uma não linearidade apropriada, você transformar ela numa gaussiana? Eu acredito que seja possível. Acredito que sim. Faz isso, tá? Oi? Isso é feito muitas vezes. Você pega uma distribuição e aplica uma transformação não linear para transformar ela numa gaussiana e depois faz todo o processamento nele como gaussiano e depois você volta, faz a transformação inversa. Uhum, entendi. Beleza. Era isso. Eu só ia destacar algumas vantagens e desvantagens aqui, né? Isso, vamos lá. O que você pode fazer com esse seu sistema, né? Vamos ver as conclusões aí, pode falar. Então, o que seria uma vantagem aqui da SSA? Ele é adaptativo, né? Ele vai adequar, ele vai projetar aqueles filtros lá com base nos dados mesmo. A série não precisa ser estacionária, né? Pode ter variância alterando no tempo. Não tem que tratar o sinal, eu consigo, né, pegar as componentes aditivas, eu posso reconstruir com a primeira componente, que é só uma tendência, que seria uma suavização da série, eu posso recuperar a parte oscilatória, eu posso remover o ruído. E uma vantagem aqui do filtro de partículas é que eu posso usar modelos não lineares. Eu não preciso ter que fazer uma linearização local do modelo, que não representa, por exemplo, algum fato importante, e propagar o estado nesse modelo linear. Tá. E eu posso usar também. Os Oi. 4 primeiros itens aplica para os dois ou só para SSA? Não, esse aqui, os 4 primeiros para SSA. Por isso que eu Então, coloquei não, mas não está claro, né? Perdão. Esse Não aqui está é só claro. o particle filter. Pois é, coloca SSA 2 pontos na frente dos outros anteriores, né? Senão as Beleza. pessoas não vão saber. Não tem como adivinhar. Joia. E as limitações aqui, eu não rodei lá no MATLAB, mas daria para ver que é o alto custo computacional, né? Ela cria todas aquelas matrizes lá, se a gente for pensar no sinal de áudio, 22 mil amostras, né? Dariam 20, se a gente vai decompor em 50 componentes, dariam 50 matrizes, cada Ana, uma com fala 22 com a mil Penny. por 22 mil. Fala com a Oi? Penny, ela tá ligando. Desculpa, gente. Beleza. Tem que ter um conhecimento aqui da natureza do sinal para poder interpretar aquelas componentes lá. É mais difícil de automatizar e definir, né, aqueles parâmetros lá para agrupar, reagrupar. E também, se tiver alguma componente que não é aditiva, ele não recupera. E, igualmente, aqui para o filtro de partículas, ele tem um custo computacional um pouco alto, principalmente por causa do número de partículas. Ele tem que fazer a propagação de cada uma das partículas pelo modelo e aquela reamostragem lá, cada iteração. E ele retorna uma aproximação, né, dos estados. Certo. Bom, professor, era isso. Obrigado pela atenção. Eu lembro que eu tinha te pedido, né? O trabalho ficou legal, tá, Emerson? Ficou Obrigado. alguma comparação para as pessoas entenderem quando é que você poderia usar um filtro desses clássicos que a gente mostrou no livro, né? Isso que eu coloquei aqui no filtro FIR, não? Quando você pôs o filtro. Tá legal. Isso, Tem razão. foi A comparação, a tá certo. comparação mais próxima que eu Você achei fez aqui da isso para o SSA. SSA, né? Para o de partículas, não. Isso. Pro de partículas, não. Eu não consegui. Pois é, essa analogia que é importante saber, né? Para o SSA você pôs, foi legal. Uhum. É interessante no SSA também, né? Que ele encontra a componente na frequência que interessa, da semanal, né? Isso. Ele simplesmente ignora as outras, mas aonde tem uma componente oscilatória, ele acha. Uhum. Muito bom. Gente, perguntas para... Eu já fiz as minhas. Perguntas para o Emerson. Não pode ficar sem perguntas. Ele vai perder pontos se vocês não fizerem perguntas. Pode fazer uma pergunta, fazer uma observação, assim, um comentário? Pode. Ou tem que ser uma pergunta? Não, pode ser comentário. Aí ele discute o comentário. Não, é porque esse filtro de partículas que você usou, nesse último exemplo que você captou da literatura,
Não, na verdade foi o que você mostrou no MATLAB. Eu achei Uhum. interessante que, por exemplo, para protocolos experimentais de condicionamento e análise de cognição e tudo mais em experimentos biológicos, né, com ratos, por exemplo, é interessante você rastrear, em muitos desses experimentos, é interessante você rastrear a posição do rato, né? Então, assim, eu não sei como é que foi feito esse método, mas me parece que ia ter uma saída para você conseguir localizar a posição de um determinado objeto dentro de um local utilizando essa aplicabilidade aí que você mostrou. Então, acho legal. Não sei o que você acha, Renê. Será que seria aplicável? Eu preciso pensar. Mas aparentemente sim, mas eu preciso pensar. Muito bom. Mas o Mas comentário parabéns tá pelo trabalho. Gostei. Henrique, tem alguma pergunta? Obrigado. Não muito. Uhum. João? Eu acabei de perguntar. Ah, tá, desculpa. Eu pensei que tivesse sido o André. Guilherme? André? Eu tenho uma dúvida. Só lá naquele primeiro método ainda no SSA, o Emerson, quando você mostrou a reconstrução do sinal com uma componente, Uhum. eu fiquei com a impressão que a média ficou, parece que acima do meio aí, né? Uhum. Isso. Ela E é a a reconstrução tendência, final, realmente não é a média, ela ficou um não. pouquinho acima mesmo, né? É porque não é a média, é a componente. Não é a média, é a Aliás, tendência. eu tenho uma coisa importante, tá, Emerson? Você falou que os autovetores são independentes. Eles até são, mas aí você tem que falar linearmente independentes. Isso. Não Linearmente deixa de independente. falar o linearmente, não, porque quando você fala independentes, significa que um não tem nada a ver com o outro e pode ter uma dependência não linear. Sim. E aí o termo mais apropriado para falar é ortogonal ou descorrelacionado. Isso. Você pode falar Exatamente. Linearmente independente. linearmente independente também é correto. Uhum. Então, muito cuidado com o conceito de independência, que ele é muito mais forte do que o conceito de ortogonalidade, ou descorrelação, ou dependência linear. Uhum. Sim, Certo? Então, beleza. cuidado quando você for falar isso.